Muito obrigada. Eu queria agradecer, então, aos senhores por estarem aqui, ao convite feito pelo Instituto Millennium. Eu vou logo passando aqui ao tema, que é a infantilização do cidadão brasileiro. E esse tema sempre nos remete aí às proibições, algumas coisas que foram citadas pelo Paulo Roberto aí na apresentação anterior, das jabuticabas que ele mencionou, e mencionou ainda a proibição, a obrigatoriedade que deveria ter os hotéis de oferecerem camisinhas gratuitas, então para uma lei, uma regulamentação nesse sentido, e são, na verdade, o que significa essa infantilização? É presumir que os cidadãos não possam tomar conta das suas próprias vidas, que não possam, enfim, agir de modo ou com a sua consciência e precisam, então, ser tutelados todo o tempo pelo Estado. Então, eu já trouxe ali, eu trouxe uma pequena apresentação, porque eu sou advogada, eu acho que ninguém merece ficar ouvindo advogado, porque o advogado é um horror para ouvir, eu detesto. Então, eu trago alguma apresentação para tornar, pelo menos, um pouco mais palatável aqui o discurso de um advogado. Eu fiquei pensando bastante tempo no que eu deveria, qual seria a linha do que eu apresentaria aqui para vocês hoje, e é claro que é muito difícil se dizer a favor ou contra, se há uma infantilização, se não há, se algumas regulamentações são justas e são legítimas ou se não são. É muito difícil você tomar um partido assim. Então, a minha contribuição, eu espero que seja aqui no sentido de trazer, pelo menos, o que a Constituição Federal apresenta para diversas situações e também qual a interpretação que a gente poderia dar para toda a complexidade de regulamentações que hoje estão postas. Aí é uma brincadeira, uma charge que eu peguei da Folha de São Paulo, por ocasião de uma matéria feita justamente sobre a proibição daquele programa do MTV, aquela questão da Casa dos Autistas. Eu acho que vocês estão a par, então, que a MTV fez um sketch ali, que era a Casa dos Autistas, que era para brincar com a Casa dos Artistas, e que isso, enfim, causou uma grande discussão sobre até que ponto, até onde pode ir o humor, e quando a Folha de São Paulo fez recentemente uma matéria sobre isso, e eu, então, trouxe ali, que é um dos exemplos do que a gente deve tratar para discutir. Antes um pouquinho de começar a tratar aqui até de alguns assuntos, alguns exemplos, eu acho que, na verdade, você pode ver uma linha de desenvolvimento, quer dizer, então, não sei, na década de 60, 60, 70, discutia-se sobre o welfare state, sobre o Estado-providência, que é o Estado, então, que começou a se opor ao Estado estritamente liberal, e é o Estado que começou, então, a intervir em determinadas situações, e o Estado, uma das formas que ele podia intervir era pelos incentivos, pelas políticas de incentivos. Então, foi uma época que teve muitos incentivos na Amazônia, incentivos de pesca, Sudão, Sudene, todas as políticas de incentivo que teve aqui no Brasil, né, que se tratou aqui no Brasil. Então, são todas essas políticas de incentivo que fizeram com que o país fosse saindo também, em alguma medida, do Estado puramente liberal, se é que nós tivemos isso tão forte como teve os Estados Unidos, por exemplo, mas foi alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil similar, ou então como um eco do que acontecia nos Estados Unidos. E eu acho que isso foi evoluindo de uma tal forma e que hoje você passou então a esse estado, que é o livro ali do David Harsanil, que é o estado babá, que é o estado babysitter. É o Estado que traz diversas regras e diversas regulamentações que traz daí, então, babá, porque justamente a infantilização do cidadão. Presume-se que o cidadão seja uma criança, então é Estado babá. E também esse Estado babá, ele vem na esteira da esteira do politicamente correto, na esteira de diversas regras de comportamento social. Quer dizer, na verdade, não é só o Estado que começa a tentar regular
a vida dos cidadãos em diversos detalhes, mas é também os cidadãos, a sociedade começa a procurar, a regular e a restringir algumas áreas de atuação das pessoas, que é tudo isso, como deve falar, como você deve fazer, como é que deve ser o humor, se você pode falar então da casa dos autistas ou não posso, é uma liberdade de expressão que nós temos, é uma regra, um valor constitucional que é a liberdade de expressão, ou não é, até que medida que esse valor então pode ser colocado. E com tudo isso você vê que é uma inibição de livre mercado, enfraquecimento dos incentivos e volta dar um pouco das sanções. Os assuntos abrangidos que eu vejo hoje no Brasil, que trata o público como infantil, o cidadão, a sociedade civil como infantilizada, que são diversas questões que se referem à gordura trans, a doces, álcool, cinto de segurança, cigarro, cadeirinha de bebê e propaganda. Sempre com a justificativa de que isso, né, traria custos de atendimento à saúde. Sempre há uma justificativa a legitimar essas regulamentações que, de um modo ou de outro, tentam se colocar na sociedade. Eu não estou fazendo nenhuma valoração sobre isso, dizendo se elas são justas, legítimas ou não, se eu acho que elas devem ser colocadas ou devem ser colocadas, porque eu acho que daqui seria uma discussão que a gente não acabaria, mas é um tipo de tratamento infantil. Eu trouxe alguns exemplos de brincadeiras que têm sido divulgadas nos Estados Unidos, né? Então, It's Bedtime, então tem ali os policiais que estão em torno do casal e falando que você tem que ir para a cama cedo porque com isso você economiza energia. Então você tem que ir às 9 da noite, você tem que dormir porque está na hora de economizar energia, então você precisa ir dormir. Outra, não sei se dá para enxergar aí, mas a criança ou a pessoa está lá brincando com um videogame e daí aparece também um aviso, cuidado, você não fez exercício nas últimas 4 horas, alguns monstros vão aparecer aqui para, enfim, te avisar que você não fez exercícios. E aí que a caricatura do Estado americano tirando um cookie e te oferecendo uma maçã, porque você tem que comer comidas saudáveis e comidas, enfim, frutas, enfim. É verdade, de outro lado, que tudo isso pode parecer muito brincadeira e pode ser muito caricato, pode propiciar diversas palavras de ordem, muitas brincadeiras, como esse estado aí, como esse livro daí do Dave Harsanyi, que é o estado babá, pode muitas palavras de ordem, muitas brincadeiras, porque existem tipos de regulamentação inúmeros, mas é verdade que existem, por exemplo, na questão da saúde, das gorduras, dos doces, existem avaliações que apontam que em 2015 mais de 2 bilhões de pessoas estarão obesas e que atualmente 770 milhões de crianças já estão gordas, obesas. Então não é que o discurso ele seja completamente desprovido de algum número ou de alguma racionalidade que tenta justificar toda a regulamentação. Aqui no Brasil, eu só listei alguns projetos que proíbem a questão de alimentos, publicidade dirigida à criança, publicidade dirigida a adolescente, divulgação de mensagens de advertência de obesidade, restringe a publicidade de alimentos, publicidade infantil de alimentos em São Paulo, são daí projetos de leis estadual, obrigação de restaurante de oferecer opção de alimento dietético, então os hotéis, os restaurantes, além da camisinha, também vão ter que oferecer alimento dietético, proíbe industrialização, comercialização de produtos contendo gordura trans, rótulos de alimentos, regula os rótulos de alimento. Então existe uma quantidade de projetos de lei em andamento sobre cada um desses assuntos. Eu trouxe aqui em relação à alimentação, mas se eu for pegar qualquer um deles, daqueles itens, a gente vai encontrar uma quantidade enorme de regulamentações que estão sendo propostas. Então, para contrapor e para, enfim, argumentar aqui, que é o objeto do que eu posso, talvez, da contribuição que eu possa trazer na qualidade de advogada, eu sou
advogada bastante nessa área de mídia, da área de imprensa, enfim, na área de publicidade, trazer aqui algumas questões, por exemplo, alguns dispositivos constitucionais que podem nos fazer pensar sobre o qual é o partido que a gente deve adotar, se a gente deve ser a favor ou contra esse tipo de regulamentação. Então, o primeiro deles que eu trago é o artigo 170 da Constituição Federal, que diz que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna, Mas, então, que é para lembrar que a primeira questão aí é da livre iniciativa, é um princípio constitucional. E depois também o princípio da livre iniciativa e de tal sorte que o Estado só deve intervir em situações excepcionais. É assim que é a interpretação do artigo 170. Tem outros dispositivos também que eu acho que são importantes, que fazem parte de toda essa defesa da liberdade. O artigo 220 da Constituição, que fala a liberdade de informação, que é a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e informação, não sofrerão qualquer restrição. E aí vem os parágrafos desse artigo 220, que são muito importantes, que dispõe que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação. O parágrafo 2º eu pulei aí, porque acho que não é tão importante trazer. Terceiro, que compete à lei federal regular espetáculos, diversões e estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contraem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Porque existia toda uma discussão na questão da publicidade, se o artigo 220, se a publicidade está inserida no artigo 220, que é a liberdade, que trata da liberdade de expressão. Se a publicidade é um modo de se exprimir, de se expressar, e se isso daí, então ela estaria também deveria ser livre a publicidade. E eu acho que não há dúvida de que esse artigo 220 ele dispõe, sim, sobre a publicidade, tanto que está aí no inciso 2º do parágrafo 3º, que está aí, bem como da propaganda de produtos, ou seja, fala expressamente da propaganda, esse artigo 220. E também o parágrafo 4º, que fala a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos, terapias, estará sujeita a restrições legais. Então, não há dúvida que esse artigo 220, que trata da liberdade de expressão, também se refere à propaganda, ou seja, é o princípio que está na Constituição, que a propaganda também é um modo de se expressar e que também está protegida pelo manto da liberdade. Então, mas de qualquer forma, a propaganda está protegida, existem restrições, então, mas somente com relação ao tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias. Vocês veem aí vou voltar ao slide, que é o parágrafo 4º, então fala a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapia está sujeita a restrição legal. Então isso significa o quê? Que a propaganda, ela não pode ser, a propaganda nem desses produtos, ela não pode ser proibida. Ela está sujeita a restrição, e não que ela será proibida. Então ela é lícita. E só a propaganda desses produtos é que podem ser, enfim, ter algum tipo de restrição. Não é que elas podem ser, então, completamente, ou qualquer propaganda pode ser, ter restrições. Então, a propaganda de doces pode ter restrição? Não, não pode, porque aí não está incluída nesse rol do artigo constitucional. Tudo isso pode mudar, é claro, se forem propostas emendas constitucionais que modifiquem a Constituição Federal, isso sempre pode acontecer, mas espero que ela seja, que haja daí nesse momento uma grande discussão sobre o que o país que nós queremos, né, como foi a palestra anterior, ou então o país que nós não queremos, para saber como é que nós vamos. Mas também aponto ali que, do mesmo modo, então, que a Constituição Federal ela assegura a liberdade, não só a liberdade de expressão, mas também
enfim, a livre iniciativa, ela também, por outro lado, assegura alguns valores. Ela faz com que o Estado ele adote algumas providências para garantir o exercício de alguns itens que ele elege como relevantes, como prioritários: a saúde, a educação. Então, existem todos esses, eu trouxe aqui até a Constituição Federal para mencionar, mas eu já sei que meu tempo aí já não é muito grande, mas enfim, são os artigos 215, 205 da Constituição Federal, que diz da educação, da cultura, enfim, da ciência, da tecnologia, do esporte. Então são todos algumas áreas que o Estado pode intervir, mas é claro que sempre observados outros pressupostos do restante da Constituição. E aqui, só para dar alguns exemplos, um exemplo pelo menos que eu achei que era interessante trazer com relação à censura à imprensa, ou a lembrar que, enfim, alguns modos de regulação, de diminuição, de restrição das liberdades, eles não têm sido impostos apenas pelo Estado, mas alguns deles pelo próprio Judiciário. Então, onde cabe também alguma discussão aí sobre o papel do Judiciário nessa infantilização do cidadão. Então, aí, por exemplo, foi o caso que eu posso trazer, foi o caso que eu atuei, é o caso que já acabou, então eu acho que eu posso trazer. Foi uma matéria uma matéria do Zé Simão, na Folha de São Paulo, em que ele falava da Juliana Paz, ali fazia uma brincadeira, Juliana Paz, quando estava uma novela ali que chamava Caminho das Índias. Era uma novela que tinha com a Juliana Paz, com a atriz, Caminho das Índias, e o que o Zé Simão escreveu ali, naquela linguagem dele, daquela coluna dele, no Ilustrada, na Folha de São Paulo, vai casar com uma bananeira na novela. Aquela novela já é toda complicada, primeiro que na Índia, depois tem Um Amor Impossível, que o par romântico tal e tal. Eles são de castas diferentes, ela é da Globo e o Márcio Garcia veio da Record. Aliás, casta é uma coisa que a Juliana Paz não é. Um cara já gritou: eu quero descascar a banana, hein? Então essa foi a brincadeira que o Zé Simão fez ali na Folha de São Paulo, e pimba, logo depois então veio uma ordem judicial para que não se falasse mais de Juliana Paz. E não só que não se falasse da Juliana Paz, e que não se falasse eu vou citar entre aspas, porque foi a citação, foi o que constou do despacho do juiz, que não se falasse sobre a poupança da Juliana Paz. Ou seja, não se podia falar também pelo tamanho da bunda da Juliana Paz. Então a ordem era hilário, porque a ordem veio nesse sentido e toca então, eu advogo aí há muitos anos para a Folha de São Paulo, então toca então a gente tentar entender o que estava acontecendo. E eu peguei e liguei para o Zé Simão e falei: Zé, qual que é o problema? Por que você foi falar do negócio de descascar banana, descascar bananeira? Quer dizer, como é que eu vou me defender disso? Tudo. Ele falou: Thaís, mas você não assiste a novela? Eu falei: não tô assistindo a novela. Ele falou assim: não, o fato é que a Juliana Paz, na novela Caminho das Índias, ela se casou com uma bananeira. Eu falei: como se casou? Procura aí no Google, dá uma busca. Daí eu dei uma busca no Google, e de fato teve um casamento na novela da Juliana Paz com uma bananeira. Então eu falei: bom, a piada estava pronta, casou com a bananeira, uma hora vai ter que descascar a banana, e aí estava feita a brincadeira, e foi assim que eu fui tentando então mudar a decisão do juiz, e daí você sai correndo atrás. Esse daí é um caso engraçado e a gente conseguiu mudar, e a maior parte dos casos eles são modificados no judiciário, então são só as primeiras instâncias, que eu já estou acabando, são só as primeiras instâncias que você tem esse nível de
de controle, muitas vezes depois acaba mudando, mas algumas decisões não, que é o negócio do Estado de São Paulo, né, um assunto bem mais sério, não é Juliana Paz, mas é o Zé Sarney, então que entrou, o Sarney, a família Sarney, enfim, que entrou ali, e até hoje o Estado publica ali, que já está há 500 e não sei quantos dias de censura do Estadão. Então, enfim, eu trouxe aqui uma outra brincadeira que foi feita. O Sarkozy, na verdade, não é nem o Le Monde, que é o jornal francês, é uma paródia do Le Monde, Le Monde, e daí tem que também mexeram com a imagem ali do Sarkozy. Eu vou parar aqui, eu não vou, nem sei onde que tira aqui, mas não vou mais continuar com a minha apresentação, ia tecer os comentários sobre alguns artigos do Código Civil, que são interessantes nesse sentido, para a gente analisar um pouquinho qual que é a linha. É um Código Civil novo, né, de 2002, o anterior era de 1916, e cheio de proibições, né, para a imprensa ou para algumas coisas. Eu acho que então, enfim, a minha ideia aqui era de trazer para vocês instrumentos para a gente se posicionar ou poder tentar entender essa questão aí da infantilização do cidadão, para ver como que o cidadão acaba sendo tratado e como a gente deve, então, se colocar diante dessas questões. Esse é o meu recado aqui.